Olá, repórteres profissionais, olá, repórteras profissionais, eu sou o Otávio Uga, este é o Super 8, e hoje, o subgênero de True Crime, ou crime real, tem causado uma certa polêmica por conta da forma como retrata as vítimas, que costumam ser apenas personagens descartáveis diante de uma quase ode a bandidos e serial killers, que acabam ficando em alta na mídia e, em alguns casos, até mesmo virando ícones da cultura pop. Mas esse não é o caso do vídeo de hoje, no qual eu vou destacar uma produção nacional de crime real, exclusiva do Globoplay, que se diferencia das demais justamente por dar voz às vítimas. Então segura aí que agora eu vou explicar do que se trata... Rota 66, a polícia que mata. A série lá do cara que se mete em confusões brabas por fazer jus à sua profissão, repórter. Pra quem não tá familiarizado, o propósito desse quadro aqui é dizer qual é a dessa série, pra contextualizar pra quem não conhece e dar algumas curiosidades pra quem já conhece e gostaria de se aprofundar. Mas também não vou dizer nada que estrague a surpresa de ninguém, então pode ficar tranquilo. Mas assim, como a série é baseada em casos reais, pode ser que alguma informação já seja do seu conhecimento. Ah, e por ser um conteúdo exclusivo do Globoplay, todos os 8 episódios já estão disponíveis lá, que ainda conta com várias outras séries e filmes originais e não originais do Brasilis e do resto do mundo. Além de ter vários planos com outros tipos de conteúdo, por exemplo, esportivo, infantil, documentários, mais filmes. Então certeza que você vai achar algum que te atenda lá muito bem. Tem link na descrição pra você dar uma olhadinha, mas agora chegou a hora da gente conferir o nosso vídeo, então vamos lá. A série é uma adaptação não literal do livro-reportagem Rota 66 de Cláudio Barcelos, mais conhecido como Caco Barcelos, um dos maiores nomes do jornalismo brasileiro e que hoje é muito conhecido por apresentar a série jornalística Profissão Repórter da Globo, cujos episódios também podem ser encontrados lá no Globoplay. Lançado em 1992, há exatamente 30 anos, o livro, vencedor do Prêmio Jabuti de 1993 na categoria Reportagem, acompanha as abordagens violentas e uma série de abusos cometidos pela tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, a Rota. Não esse gás que sai do seu esôfago, a Rota, a espaço Rota. Você entendeu? Uma espécie de esquadrão da morte que cometeu um monte de homicídios injustificados contra pessoas humildes. Tudo isso entre os anos 70 e 90, ou seja, durante a ditadura militar. No livro, esses casos são narrados a partir da apuração de Caco Barcelos, junto às famílias das vítimas e relatórios periciais médicos. Já na série, o próprio Caco Barcelos é incluído na narrativa como protagonista que liga as trágicas histórias através de suas investigações jornalísticas. E assim ele nos leva junto enquanto transita entre redações de jornais, delegacias, hospitais, IML e as casas das famílias das vítimas. Simultaneamente, a gente também tem acesso ao ponto de vista dessas famílias antes e depois dos fatídicos incidentes. Tudo começa em 1982, quando o jornalista está acompanhando o julgamento do famoso caso Rota 66, que aconteceu em 1975, quando 2 jovens foram metralhados num Fusca pela Rota, em frente ao número 66 dos Jardins, bairro Nobre paulistano, após tentarem roubar um toca-fitas pregando uma peça num amigo. Na fuga, os garotos acabam sendo abatidos, segundo a polícia, por reagirem e atirarem contra eles. Porém, quanto mais Caco entra nessa história, mais incoerências ele vai descobrindo, revelando que o depoimento dos polícia tá mais furado do que peneira véia. E o pior, esse caso é só a ponta do iceberg que só foi trazida aos holofotes da grande mídia porque os jovens mortos eram brancos e de classe média alta. Então, pesquisando mais a fundo, o jornalista logo percebe a correlação com vários outros casos, descobrindo uma chocante série de assassinatos cometidos pela polícia nas periferias, principalmente contra pessoas negras. E tudo isso legitimado pelo Estado, que nada fazia a respeito e até parecia estimular essa prática. Diferentemente de várias produções nacionais sobre a polícia do Brasilis, o foco de Rota 66, a polícia que mata, não é a rotina dos policiais, não é o planejamento estratégico de suas operações, nem os dramas vividos por eles. O diferencial dessa produção é justamente mostrar o lado das vítimas dos abusos policiais, dos familiares das vítimas que sofriam com o desaparecimento e ou perda dos seus entes queridos, que eram mortos mesmo após o rendimento ou tinham suas vidas tiradas por serem confundidos com criminosos, ou pior ainda, apenas
Porque sim, por simplesmente estarem no lugar errado, na hora errada, cruzando o caminho de policiais que não têm qualquer respeito à vida e tivessem com desejo de atirar em alguém. Afinal de contas, os esquadrões da Rota se sentiam empoderados pelo fato de poderem contar com a impunidade a seu favor, e assim faziam uma festa macabra ao tirar a vida de pessoas inocentes, ao adulterar as cenas dos crimes e abandonar os corpos exterminados em hospitais sem documentos, dificultando até que a família tivesse conhecimento da perda. Mas também não é uma série que quer pintar gratuitamente a polícia em geral como criminosa, até porque existem personagens policiais aqui que não participam dessa sujeirada e até se tornam vítimas dela. Inclusive, em entrevista, Caco Barcelos comentou que não quer invalidar o ponto de vista de policiais honestos, que obviamente existem, mas é que para ele já tem outras produções que mostram esse olhar da polícia, incluindo tanto bons quanto maus policiais. Por isso, no livro e na série, o que importa é possibilitar que o público tenha também conhecimento da vida de quem tem a sua família destruída por ações criminosas que surgem da parte de quem deveria nos proteger. Quando Caco Barcelos começou a escrever sobre o caso, ele percebeu que essas histórias eram sempre apresentadas como ações de legítima defesa por parte da polícia. Mas bastava começar a investigar um cadinho mais que logo ficava evidente um padrão de contradições. Em muitos casos, pessoas que não tinham cometido qualquer ato ilícito acabavam mortos da forma mais gratuita possível. E isso não foi o Caco que disse não, tá? Foi a própria justiça. Em suas pesquisas, o jornalista identificou milhares de mortes dessa operação letal. E ao levar para a justiça, foi sim concluído que mais da metade era completamente inocente. Outras tantas não apresentavam risco por estarem desarmadas e outras tantas já estavam até rendidas. Por essa razão, o livro e a série buscam mostrar o absurdo que é um país contrário à pena de morte praticar a mesma todos os dias apenas para mascarar o racismo e o ódio contra a população pobre. Essa falha civilizatória que o Caco descobriu foi tão aterrorizante que ele chegou até a ter pesadelos constantes. Ele até pensou em parar para sofrer menos, mas diante da descobertas que ele estava fazendo e diante do desconhecimento e ou desprezo das classes mais abastadas em relação a tantos absurdos acontecendo a seu redor, ele sabia que era de extrema importância revelar esses casos ao mundo. E foi isso que motivou ele a continuar, dedicando anos da sua vida com muito empenho. Inicialmente ele publicou matérias na revista Isto É, mas pela rotatividade a coisa acabava caindo no esquecimento. Então ele pensou em escrever um romance para que a história pudesse chegar a mais pessoas de um jeito mais acessível. Só que uma obra de ficção poderia tirar a credibilidade do que ele estava contando. E isso era a coisa mais importante. Então, ele se dedicou a uma escrita mais jornalística mesmo, com um apurado documental dos depoimentos, notícias e documentos periciais, acreditando que um formato mais acessível ao grande público viesse numa eventual adaptação para o cinema ou para a TV, o que só aconteceu agora em 2022. Em 2018, a ideia era adaptar o livro num filme. Fernando Coimbra estava cotado para dirigir, com o roteiro de Patrícia Andrade. Mas o projeto acabou não indo para frente. Então, pouco tempo depois, assumiram novos realizadores que, vendo a quantidade de conteúdo importante no material original, propuseram adaptar o livro numa série. E dessa vez o projeto realmente aconteceu e, como eu antecipei, com um novo time. A criação é de Maria Camargo e Teodoro Popovic, que também integram a equipe de roteiristas, que por sua vez conta com mais uma galerinha aí. Já a direção ficou a cargo de Felipe Barcinski e Diego Martins. E como essa série se trata de uma adaptação do livro do Caco Barcelos, a equipe criativa também fez questão de abordar os dramas, dilemas e esforços vividos por ele, quanto à investigação e também como ela se refletia na sua vida pessoal, bem como também é mostrado muito sobre os bastidores da imprensa. Decisões criativas essas que fazem do protagonista mais do que um personagem fio condutor, e sim alguém que, mesmo muito parcimonioso e até às vezes inexpressivo, era muito real, honesto e humano para que a gente pudesse se identificar enquanto acompanha. Para conseguir isso, a produção precisava de alguém de cacife e carisma para interpretar o homem. E assim, o time de atores é encabeçado pelo já experiente Humberto Carrão, dando vida ao jovem e curioso Caco Barcelos. Lara Tremorux, uma atriz em ascensão nas produções da Globo, interpreta Luli, a fotógrafa da revista em que o Caco trabalha e que vira seu interesse amoroso. O experiente Ailton Graça interpreta o sargento Homero Gama, que percebe o impacto das operações policiais de perto, fazendo dele um importante personagem para a história se degringolar. Já a atriz Naruna Costa vive Anabela, a esposa de um homem assassinado pela Rota por ter sido confundido com um bandido. Além de ter outras grandes performances aqui. É um elenco muito uniforme que mistura jovens talentos com atores experientes, trazendo um equilíbrio na medida para essa produção.
Para viver o protagonista, Humberto Carrão se dedicou a acompanhar o próprio Caco Barcelos numa recente matéria sobre violência policial no Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, que levou a uma série de mortos. Numa entrevista, o Caco comentou que estava muito preocupado com Humberto, que às vezes desaparecia no meio das apurações dos testemunhos, levando ele até a temer que algo ruim pudesse ter acontecido com o ator. Mas quando ele percebia, estava lá o rapaz conversando com a família de alguma vítima, apurando ele mesmo o depoimento deles na operação e coisa e tal, e coisa pimba. Atitude que o jornalista considerou muito corajosa e ousada e de uma dedicação muito honesta. Ele também brincou que o Carrão foi bastante abusado, já se colocando como parte da equipe de reportagem. Já Carrão definiu a experiência como algo muito duro, não só pela dor do depoimento das famílias das vítimas, mas também por essa violência ser algo presente e persistente na vida de pessoas mais humildes até os dias de hoje. Mas quem vivenciou a dura realidade mostrada na série foi a atriz Naruna Costa, que nasceu e cresceu na periferia de São Paulo. E naturalmente ela trouxe parte dos dramas que viveu para as telas. Nas redes sociais, a atriz inclusive dedicou seu trabalho às mulheres que sofreram e sofrem até hoje com essas ações policiais criminosas e lamentou que mesmo 30 anos após o lançamento do livro, essa realidade não tenha mudado tanto. A série foi lançada em 22 de setembro de 2022 e chegou com seus 4 primeiros episódios de uma vez só. Depois disso, o Globoplay foi liberando mais 2 episódios por semana, chegando ao fim em 5 de outubro desse mesmo ano. Então, como eu já avisei lá no início, a série já está todinha disponível no catálogo do Globoplay. E o sucesso do lançamento foi tão grande que Rota 66, A Polícia que Mata, logo entrou no top 5 das produções mais assistidas da plataforma. E além das excelentes críticas iniciais por parte da imprensa especializada e dos elogios do próprio Caco Barcelos, a série rendeu um episódio especial do Profissão Repórter, em que o Caco revisita, 30 anos depois, sobreviventes e familiares dos casos retratados no livro e na série. Quem quiser assistir a esse episódio, vou deixar aqui um link na descrição que leva direto para a reportagem. Ah, e o link para a série Rota 66 também vai estar aqui embaixo. Então é isso, esse Super 8 News está chegando ao final. Eu fico muito grato pela atenção de vocês. Muito obrigado, até a próxima e tchau. Ficou legal essa? Joia? Ok. Deu?